E o último palpite, Grêmio e Flamengo. Papai! Chico, por último, Dedê. 2-1 Flamengo. 2-0 Flamengo, Chico. Eu falei que o Tite não perde mais com o Flamengo até o fim do campeonato e mantenho. E galera, ó, tô aqui ansioso, esfregando as mãos, não vejo a hora da bola rolar para Grêmio e Flamengo, hoje 9h30 da noite. É o seguinte, separei aqui para vocês os palpites do jogo aberto, temos aqui as prováveis escalações, temos muitas notícias, cara, atualizadas sobre Grêmio e Flamengo. Então assista o vídeo até o final. Temos aqui um corte do jogo aberto, link na descrição como créditos. Temos aqui um corte também da ESPN Brasil, link na descrição como créditos para os dois canais. E olha isso, cara! Rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Hoje tem 7 jogos. Tá na tela para vocês, Mengão em campo, a partir das 9h30. Ainda não sofreu nenhum gol. O Renato tem problemas para escalar a equipe e é uma partida que também vem gerando muita rivalidade, não é, Pedro? Mas o Flamengo sendo também muito mais feliz contra o Tricolor do Sul, Pedro. Os confrontos recentes entre Flamengo e Grêmio têm sido bem felizes para os rubro-negros, né? Esse ano também já não foi diferente. O Flamengo eliminou o Grêmio na Copa do Brasil com 2 vitórias. Talvez a melhor atuação do Flamengo na temporada, ainda sob o comando do Sampaoli, tenha sido lá no Sul, lá em Porto Alegre, aquela vitória de 2-0. Também teve um 3-0 aqui no primeiro turno no Maracanã e hoje volta à Arena para enfrentar o Grêmio, um momento bem distinto, né? O futebol é tão dinâmico. Talvez se fosse esse confronto há 2 semanas, mais ou menos, um pouco antes da data FIFA ali, a gente diria que o Grêmio talvez fosse amplo favorito para essa partida, mas agora mudou bastante. O Grêmio vem de 3 derrotas consecutivas, 8 gols sofridos nesses últimos 3 jogos, e aí o técnico Renato Gaúcho tendo que se equilibrar um pouco aí para dar respostas e caiu ali para a 6ª posição, 44 pontos. Não vai ter o Luiz Soares, Luizito está fora dessa partida, 3º cartão amarelo, então ele fica fora desse confronto aí. O Galdino provavelmente vai ser o substituto, mas vai contar com os retornos de Jeromel e o Reinaldo. O Flamengo, do outro lado, mudou bastante o ambiente. A gente falando aí que talvez fosse a questão do, enfim, favoritismo e tudo mais, fosse para o Grêmio há 2 semanas. Tirou a questão do Sampaoli aí, né, que estava aquele ambiente pesado. Veio o Tite, 2 vitórias em 2 jogos, 3 gols marcados, nenhum sofrido. Então o Flamengo fica nessa expectativa aí até de perseguir o líder Botafogo, que não joga nessa rodada. Então o Flamengo fica bem nessa expectativa de diminuir para 6 pontos, embora, quem sabe, com um jogo a mais. Então o Flamengo não vai ter o Fabrício Bruno para essa partida, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Davi Luiz, com a torção no tornozelo direito, fica fora também. Então Pablo, muito provavelmente, o substituto ali na defesa ao lado do Léo Pereira. Na frente, pode ser que haja uma troca ali, o Bruno Henrique poupado, talvez ali no banco de reservas, e o Cebolinha entrando na equipe, porque na última partida, depois do confronto com o Vasco, o Tite e o Fábio Maceredian, preparador físico do Flamengo, falaram até em desgaste de alguns jogadores, falaram do Bruno Henrique, do Pedro, então vão priorizar também o jogo físico, questão física para essa reta final aí de Campeonato Brasileiro. Querem jogadores inteiros, vai demandar bastante o Flamengo, principalmente nessa arrancada que busca aí no Campeonato Brasileiro. Então vai ser um confronto bem interessante mais tarde na Arena do Grêmio. Essas duas equipes que já é uma grande rivalidade aí, mas nos últimos tempos tem sido confronto constante aí, o Flamengo batendo de frente, especialmente com o Grêmio de Renato. Bruno. E em cima do Cebolinha e dessa declaração do Maceredian, de fato, né, na última entrevista coletiva, ele destacou como nas avaliações que a comissão técnica do Flamengo fazia, os jogadores de frente se desgastavam mais do que os de meio campo ou da defesa rubro-negra, pelo menos nos 2 primeiros jogos, especificamente no jogo contra o Cruzeiro. E aí pode aparecer o Cebolinha. Nesse ano, só 22 jogos como titular, só 4 gols, 8 assistências, até um número bom. Mas é um cara que com o Tite já viveu o auge da carreira dele na seleção, né? Ele quando chega ao Flamengo, ele chega com uma expectativa muito grande do que ele vai gerar de oportunidade, de como ele vai render nesse time do Flamengo, e ele não rendeu. Se você for pegar a expectativa da contratação, o valor gasto e o que ele entregou esportivamente, ele ainda não entregou.
Então, quem sabe agora com o Tite, com um time mais organizado, os jogadores mais próximos, né, mais compactado, um time mais se entendendo entre as linhas, tanto de meio de campo e ataque, como meio de campo e defesa, ele possa sair bem, mas ele ainda não entregou esportivamente. A chegada do Tite, ela é uma ótima notícia para jogadores, como o caso do Cebolinha, né? Acho que não só pelo momento, porque ele chega justamente para uma vaga ali deixada pelo Bruno, porque ele tinha acabado de se lesionar mais uma vez, e aí a contratação foi realmente tratada como uma grande contratação ali, o encaixe no imaginário seria perfeito, porque era o lado que ele gostava de jogar, que o Bruno rendeu muito bem. Então, tem uma bagagem ali que ele precisa corresponder, porque o dono da posição sempre entregou, que é o Bruno Henrique, mas não aconteceu. Então, tem o relacionamento dele com o Tite, que pode ajudar muito, porque é um cara de confiança e com o treinador já rendeu, mas também eu acho que na tentativa de mais oportunidades, né? Não só quando abre a brecha, por exemplo, no caso de agora, se o Bruno realmente for poupado, a oportunidade, ele é o primeiro ali a estar na fila. Mas eu acho que, até pensando na próxima temporada, nos planos de um elenco, né, quando a gente fala da profundidade do elenco, se o Tite consegue recuperar o Cebolinha, é uma baita notícia para o Flamengo. É quase que um reforço. É um reforço. É, quase um reforço, né? Pelo que ele entregou e não vem entregando, é basicamente um reforço. E essa rodada, Natália, ainda tem esse aspecto do Botafogo não jogar, você certo? pode ficar a 6, né? Então, e o Red Bull Bragantino, se vencer o Atlético, também diminui para 4, e o Red Bull Bragantino ainda tem confronto com o Botafogo, mas é o Flamengo querendo entrar nessa briga, já está nessa briga, mas diminuindo ainda mais a vantagem para a liderança. O discurso é certo. Quando o Tite chega, ele fala, a gente vai brigar por vaga na Libertadores. Ponto. Esse é o discurso. Porque o Flamengo, antes de torcer contra o Botafogo, tem que fazer a parte dele. Sim. O Flamengo oscilou demais até a chegada do Tite. Foram 2 vitórias que ainda no desempenho a gente pode questionar algumas coisas e é um processo novo de trabalho. Então tem que ver o quanto esse time vai ser regular, o quanto esse time de fato vai conseguir rodar nessa rotação de Tite, nas ideias do Tite, para aí sim pensar em encostar no Botafogo. E tem que contar com o Botafogo também que vacile, né? Tem que vacilar bastante. Porque ontem a gente estava até discutindo isso, o Pedro estava acompanhando também, Mari, que, assim, né, dessa vantagem que o Botafogo tem na liderança, que ainda é grande e ainda é bastante relevante. E o desempenho voltou, né? O Botafogo voltou a desempenhar. Voltou? Voltou. Comparado com o que estava? Com o que estava, E contra o Atlético foi um baita jogo, né? Sim, mas aí a gente tem o Flamengo que pode desempenhar muito mais. Sim. Certo? Sim. Então, eu estava olhando a tabela. O Flamengo é maior. A minha perspectiva é que o Flamengo ele tem potencial, pelos jogadores que tem, pela qualidade da comissão técnica, de não perder mais nenhum jogo até o final do campeonato. Tem um confronto direto contra o Red Bull, né? Depois desse do Grêmio. No Maracanã. E tem um confronto pesado também contra o Palmeiras no Maracanã. E não se sabe se esse jogo vai ser no Maracanã, né? Flamengo. Sim, mas assim, não é, por exemplo, o Botafogo ele vai jogar com o Red Bull Bragantino em Bragança. Isso aí já está marcado. Sim. O Flamengo ele recebe esses rivais diretos como mandante. Exato. Mas esse potencial o Flamengo tem. A questão é saber se essa vantagem do Botafogo vai ser suficiente. Não dá para o rubro-negro imaginar isso? Título, né? Você está falando, né? Porque eu acho que a vaga da Libertadores ali, ela está muito mais perto do que já esteve na temporada, assim. Muito porque o efeito Tite, ele tem, assim, um impacto interno imenso. Então, a gente vê na maneira como acontecem os treinamentos, o papo que ele tem com os jogadores, a maneira como os jogadores estão se sentindo à vontade. O torcedor se vê identificado, porque por muitas vezes o torcedor não sentiu transparência, por exemplo, no departamento médico do clube. E olha a diferença, vem um cara da comissão dar entrevista para falar da condição de um jogador. Então, assim, há muito tempo o torcedor do Flamengo não tem isso. Simplesmente o jogador não aparecia, problema muscular, e vai tratando. Então, assim, eu acho que o impacto imediato do ambiente, talvez ali já tenha colocado realmente os 2 pezinhos em vaga de Libertadores. Título vai depender muito do Botafogo. Claro, não vai depender só dele. Agora, o Grêmio, Pedro, tem sido tão freguês do Flamengo que até quando o Grêmio tava bem na temporada e o Flamengo mal, né, que era o Grêmio bem ali do Renato e o Flamengo... Na Copa do Brasil, né? Talvez tenha sido a melhor atuação do Flamengo no ano. Sim. Não teve outra, Pedro? Você lembra de outra atuação tão boa quanto aquela que o Grêmio teve jogando na arena do Grêmio pela Copa do Brasil?
Bruno, eu acho que não. Acho que a melhor atuação mesmo do Flamengo em 2023 foi aquela ali. Foi até em cima da hora, perdeu o Ayrton Lucas e aí o Felipe Luiz teve que entrar. E aí teve uma atuação muito boa, era até bastante comemorada, e depois foi 26 de julho. E aí logo depois, 3 dias depois, aconteceu a hecatombe lá do soco do preparador no Pedro e tudo mais. Ali tinha uma esperança muito grande depois daquela atuação, que o Flamengo fosse se arrumar para o restante da temporada e, enfim, escalar assim como tinha feito no ano passado. Mas aí depois daquele soco, tudo se estremeceu, ficou uma questão muito grande. Muita gente achava que o São Paulo ia sair de imediato ali, não foi o que ocorreu. Então foi um impacto muito grande, mas foi representou bastante o potencial que tinha o elenco do Flamengo ali, até o mental da equipe para jogar, parecia que estava se acertando. E acho que o mental é muito impactante desse time do Flamengo. E internamente se fala bastante também, lembra da questão mental, porque em 2009 o Flamengo pegou no final o Campeonato Brasileiro, e em 2020, com basicamente quase esses mesmos jogadores aí, também conseguiu arrancar no final e pegar o Campeonato Brasileiro. Internamente se fala muito disso também, essa força mental no final. Então acho que é bem importante nesse momento ter essa característica decisiva, e o Flamengo aposta muito nisso também. Tem um desfalque importante que é o Fabrício, porque ele vinha jogando bem, não vinha, Mari? Sim. Contra o Vasco, ele precisou correr bastante atrás do PEC e num duelo físico ali com o Vegetti, que também foi importante. Mas é o principal zagueiro do Flamengo. É o principal zagueiro do Flamengo, a dupla titular ali, junto com o Léo, quem chega para ficar no lugar quando o Léo também não está. O Fabrício, ele coloca o companheiro para cima, ele realmente tem essa característica, porque ele é muito regular, aí ele passa muita segurança para quem é a dupla dele, mas faz parte da competição. Assim, o Tite tem uma gama interessante de zagueiros, acho que ele vai contar ali com quem ele vê no dia a dia que está correspondendo mais. Deve ser o Pablo mesmo, né? Como o Pedro estava contando, natural. Né? E ele já falou da condição física, né? Até mesmo do Rodrigo Caio, que tem uma esperança de ser utilizado com o Tite. Ele que já foi convocado, mas de fato deve ser o Pablo o cara escolhido. A gente vê que o Flamengo sofre menos defensivamente por conta da posição tática da sua equipe, né? De você baixar ali o Bruno Henrique, de você baixar o Everton Ribeiro, de você trazer os jogadores mais em linha para recompor, de fato, muito mais compactado. Exatamente, né? Essas linhas mais... Da era pós-Jesus, o que deu certo, o que deu mais certo, mais resultado e mais desempenho no Flamengo foi quando o time tinha as linhas mais próximas. Isso aconteceu com o Dorival, isso acontece um pouco com o Renato, e aí volta a acontecer agora de novo com o Tite. Né? Com o Ceni também. Apesar do Arão ter jogado também como zagueiro, né, na época do Ceni. Então, essa é a forma do Flamengo lidar melhor com a intensidade de um time adversário, quando o time tenta explorar velocidade, umas linhas mais aproximadas. E aí, mesmo tendo a falta do Fabrício Bruno, você tem o Pablo para recompor ali. E tem a questão do Grêmio de 3 derrotas. E sem o Soares. Sem o Soares, e são 3 derrotas tomando 8 gols na somatória. Então, assim, é realmente um momento defensivo do Grêmio que acho que não sei nem mais se a gente consegue falar numa oscilação. Está quase se tornando ali um problema crônico mesmo defensivo do Grêmio. Eu acho que o Grêmio ele foi testado agora recentemente sobre a profundidade do seu elenco. O Renato perdeu muitos jogadores em partidas consecutivas ali e realmente deu uma balançada. Mas a ausência do Soares diz muito, né, também, porque é um cara que gera muito jogo pro Grêmio. A gente vê, ele pode ficar sem marcar durante um tempo, mas ele está presente, ele causa impacto. O Grêmio ele tem normalmente 10 minutos de jogo muito bons, de intensidade, de trocação, só que aí perde quando faz gol. Entra numa água morna ali, não vou cozinhar a partida, é muito cedo. E aí tomou a virada, por exemplo, contra o Paranaense. Outro jogaço da rodada, Grêmio e Flamengo. O melhor de cada um, né? A comissão também toda conversa bastante com a gente, deixa a gente bastante à vontade. O time para encarar o tricolor gaúcho deve ter Rossi no gol, Wesley na direita, Pablo e Léo Pereira os zagueiros com Ayrton Lucas na esquerda. Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta no meio-campo, com Cebolinha e Pedro no ataque. Tite é uma grande pessoa. Tite é uma grande pessoa, um grande técnico e com muita experiência. Ele sabe muito bem como levar o grupo. É difícil, porque ele só pode eleger 11 para jogar. A gente tem que trabalhar e melhorar, para que ele tenha a possibilidade de eleger o melhor time.
Já o Grêmio vive sua maior instabilidade do ano no comando de Renato Portaluppi. Uma temporada positiva, retornando da Série B e com o time sempre na parte de cima da tabela, pode ser manchada, já que a vaga para a Libertadores do próximo ano está ameaçada. Não teve um time no Campeonato Brasileiro que não oscilou. É uma coisa normal no futebol, qualquer equipe oscilar. Você falou e eu concordo contigo. No campeonato é o pior momento do Grêmio. A gente tem oscilado nos últimos jogos. Mas você vê que mesmo oscilando, o Grêmio está sempre na parte de cima da tabela. A equipe gremista deve ter Grando no gol, João Pedro na direita, Jeromel e Kahneman, os dois zagueiros, com Reinaldo na esquerda. Vijaçante e PP abrindo o meio-campo, Bezosi ou Nathan Fernandes, Cristaldo, João Pedro Galvão e Everton Galdino. Se você for colocar no papel, na balança agora, o momento do Grêmio não é bom. Isso eu sei, todo mundo vê, ninguém é cego. Mas aí eu pergunto para vocês, o Grêmio está há quanto tempo no G4? Há quanto tempo lá em cima? Mas amanhã vão falar que o Renato não é bom, o grupo não é bom. Por que o Grêmio está se sustentando tanto tempo no G4? Está oscilando, mas daqui a pouco ele para de oscilar. Será? Tá nervoso, hein, Renato? Palpite para Grêmio e Flamengo, Dedê. Palpite para Grêmio e Flamengo tá com cara de 2-1 Flamengo. Sem Soares, sem Luizito. O time não tá bem, tá com dificuldade. Oscilação tem que parar já, né, Renato? Senão a batata vai assar esse negócio de G4 aí, viu? A oscilação no futebol é que nem casamento, você nunca sabe. Mas eu acho que o Tite vai manter aí o 100% de aproveitamento. São 2 jogos, 2 vitórias. Eu acho que ele vai conquistar a 3ª vitória diante do Grêmio. Tá, e o último palpite, Grêmio e Flamengo. Papai! 2-1 para o Flamengo. Muito bem, agora... Grêmio e Flamengo. Rona. 5-0 o Grêmio. Capelanes. Flamengo ganha, 1-0. Sgarbi. Vitória do Grêmio, 1-1. Uia. Chico, por último, Dedê. 2-1 Flamengo. 2-0 Flamengo, Chico. Eu falei que o Tite não perde mais com o Flamengo até o fim do campeonato e mantenho 1-1 hoje. Agora vamos para... Tá aí, galera, vídeo top com muitas informações pra você, cara. Eu faço isso pra você que gosta aqui do nosso canal, pra você que é flamenguista, ficar bem atualizado, bem informado, né? O Grêmio tem problemas, o Luizito Soares levou o 3º cartão amarelo, tá fora. O Grêmio perdeu para o CAP, perdeu o Grenal, perdeu para o São Paulo e tinha empatado uma outra partida. Vem de 4 jogos sem vencer. Já o Flamengo nos últimos 4 jogos venceu 3, empatou 1. O Flamengo vem bem também. 2 vitórias seguidas com o Tite. Já o Tite está preparando esta escalação que está na tela. Lembrando, hein? É a provável escalação. Rossi, Wesley, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Bruno Henrique é dúvida. Gabigol é dúvida, Everton Ribeiro é dúvida. Cara, o que nós apuramos é isso, galera, que a imprensa está dando, né? Que esse é o time que treinou, este é o provável Flamengo para hoje à noite para enfrentar o Grêmio. Se o Flamengo vencer, diminui a distância de 9 para 6 pontos, já que o Botafogo não jogará nesta rodada. O jogo do Botafogo contra o Fortaleza foi adiado devido à final da Copa Sul-Americana, então... O Flamengo, se vencer, tira mais 3 pontinhos aí do Botafogo e vai por fogo neste campeonato. Vai ser legal demais, né? Você mudaria alguma peça nesse time? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Muito bem, cara. Faço isso com gosto, com prazer, com amor por vocês, galera. Trazendo sempre todas as informações, as melhores reportagens, debates, polêmicas e o chororô, né, da imprensa, sempre aqui. Então estou sempre aqui para deixar vocês atualizados. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é flamenguista. Isso vai me ajudar bastante. E ative o sininho para não perder nada, valeu? Saudações rubro-negras. Fui!